Matias Pinto, do Som das Torcidas. Posso dizer que eu passei mais da metade da minha vida no estádio, indo autonomamente. Meu pai é colorado, minha mãe é corintiana, eles nunca fizeram muita questão de me levar no estádio, então quando eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro, dar meus pulos, eu comecei a frequentar o estádio. Hoje posso dizer que, tirando a casa dos meus pais, ou na minha própria casa agora, é o segundo lugar que eu mais estive na minha vida. E foi lá que eu tive a maior parte da minha formação como cidadão, porque o estádio que eu conheci era um espaço democrático. Hoje a gente já não pode dizer isso, né? Em 2005 eu paguei 50 em 3 ingressos para a primeira fase da Libertadores. Era uma grana considerável, representava 10% do meu salário. Há 2 anos atrás, para um jogo da primeira fase da Libertadores, o São Paulo estava cobrando R$120. Ou seja, se você juntasse os 3 ingressos, daria R$360. Em 10 anos, o preço quase quintuplicou. E eu estou falando o exemplo da Libertadores porque é sempre o extremo das competições que os clubes brasileiros jogam. Nesse momento, eu e outros camaradas da cena underground de São Paulo, do punk, do rap e também de manifestação política, a gente se juntou para cobrar uma posição do clube. Felizmente, o público reagiu inicialmente, não foi. A gente também pautou essa questão em quase todos os jogos daquele primeiro semestre. O ingresso abaixou, ele vem se mantendo baixo no Morumbi, o que tem criado uma situação paradoxal. Ao mesmo tempo que o São Paulo é um dos clubes que tem o ingresso mais baixo da Série A e tem conseguido lotar o estádio, o clube em si tem uma das estruturas menos democráticas da Série A do Campeonato Brasileiro. É muito difícil no São Paulo qualquer inserção política porque aquilo é um feudo, né? São algumas centenas de conselheiros que definem o futuro de uma torcida que está espalhada no Brasil inteiro. E a gente não tem participação política nenhuma no clube. A gente mal pode entrar no clube. Felizmente, um dos poucos espaços que a gente pode entrar no clube é quando o futebol feminino do São Paulo joga na sede social e a gente está lá também apoiando as meninas do São Paulo. O time foi descontinuado também. A Lu pode falar melhor sobre isso. Acho que o Flávio me convidou para esse evento só de sacanagem, porque quando eu estava na faculdade, meu time foi tricampeão brasileiro. Vocês vinham em bando na minha aula, Sim, né? ele me convidou agora, já que a gente está em baixa, estamos brigando aí contra o rebaixamento. Acho que ele queria tirar um sarro meu. Um pouquinho de sadismo. Aqui dentro da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, eu sempre fui ligado ao bloco dos chamados independentes, nada a ver com a torcida do meu clube, mas era uma questão autonomista. Só que a gente nunca menosprezou a mobilização dos partidos. Lembrando, no contexto da época, né, o Brasil estava para receber a Copa do Mundo, tinha muita questão envolvida ali. A gente tinha um programa ali na Rádio Livre, que não existe mais, a Rádio Várzea, que chamava Futebol e Resistência. Uma vez eu fiz uma analogia no programa em relação à política estudantil com o futebol, né? A gente não pode ir para a rua sem os partidos políticos, assim como a gente não vai poder exigir qualquer mudança no futebol brasileiro sem as torcidas organizadas. Esse é um campo em disputa. É muito importante a gente entrar de cabeça, formar politicamente o pessoal que está nas torcidas organizadas. Porque o que a gente tem visto aí com uma certa apreensão é que muitas dessas torcidas estão comprando o discurso da direita. Várias pautas relacionadas à questão social estão sendo atropeladas por conta disso. E também questão de diversidade sexual, da presença das mulheres nas torcidas. Eu acho muito importante isso. Desde 2013 eu estou nesse projeto que começou como um podcast, o Som das Torcidas, que é uma valorização da cultura torcedora, não só no Brasil, mas como no resto do mundo. Só que eu e o Leandro Yamin, que é meu companheiro de programa, que é palmeirense, a gente percebeu que a gente estava precisando debater também esses assuntos da arquibancada, porque não tem espaço em quase nenhum programa da imprensa esportiva brasileira. Do rádio e da TV, não se debate arquibancada no Brasil. E várias situações que estão acontecendo, principalmente da elitização, sendo empurrado goela abaixo. É uma ou outra voz dissonante na imprensa. Valoriza o posicionamento do Mauro César Pereira, por exemplo. Então, a partir de 2013, a gente começou a chamar pessoas ligadas a diversos movimentos pelo Brasil para debater a arquibancada. A gente falou com o pessoal lá do Paysandu, que está combatendo a homofobia, inclusive está sendo atacado pelos seus próprios pares. Tem uma disputa ali no Mangueirão. A gente falou com o pessoal do Povo do Clube também, um pouco antes da aprovação dessa nova modalidade de associação popular. Ficamos muito felizes com a vitória deles. Falamos também com um companheiro do André
Irlan Simões, que está para lançar um livro Clientes versus Rebeldes. Essa dualidade que está se transformando no futebol brasileiro. Eu sou sócio torcedor no meu clube, mas eu me sinto como um cliente preferencial, já que eu não tenho nenhum direito político, eu não posso definir nada dentro do clube. Eu só tenho uma prioridade de compra, algum desconto, eu me sinto como um cliente preferencial. E falamos com ele também sobre a questão da violência e recentemente a gente também falou com o Minduim aqui. E eu acho que é muito salutar, né, que a Anatorg e outras associações de torcedores pelo Brasil se enxerguem como um movimento social e que estejam na rua, tanto para as mudanças do país quanto do futebol brasileiro.